Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior e esta é uma aula da disciplina EQE 487, Controle e Instrumentação de Processos, do Departamento de Engenharia Química da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este é o PLE. Um aviso é que este é o material de aula da disciplina EQE 487 do PLE da Escola de Química da UFRJ. Destina-se exclusivamente aos alunos da disciplina, sendo proibida a sua reprodução e distribuição. Seu conteúdo é totalmente acadêmico e não tem fins lucrativos. As fontes das figuras e as referências bibliográficas são devidamente citadas ao longo dos slides. Algumas figuras são de autoria própria. Bem, aqui eu sempre listo as aulas, como os alunos vêm acompanhando, não é? Nas últimas aulas, a gente teve as aulas 13 e 14, foram aulas síncronas de dúvidas e exercícios. Na sequência, nós tivemos na aula 15 a prova individual, né? E na 16 a prova em dupla. De modo que a aula de hoje é a aula de número 17, que é Projeto de Controladores Feedback pelo método da síntese direta. É uma continuação, não é, do assunto que começamos anteriormente de sintonia e projeto de controladores. Esse é um slide que a gente já tinha apresentado para vocês naquela última aula teórica, em que a gente dizia que sintonia ou ajuste, ou tuning em inglês, é quando você escolhe os parâmetros de um PID, né? Então você tem um PID, você tem o ganho proporcional, o tempo integral, o tempo derivativo, e você escolhe de modo a atender dados critérios, não é? De modo a garantir a estabilidade e também garantir critérios de performance. A gente viu que há maneiras para se abordar a sintonia e o projeto de controladores. Tem as técnicas de resposta frequencial, que a gente ainda não viu, e a gente efetivamente viu os procedimentos de ajuste simples, baseados naquelas regras semi-empíricas que têm sido testadas há décadas na prática, né? Como as regras de Ziegler e Nichols e Cohen e Kuhn, né? Que são regras que estão aí há muitas décadas, e também alguns critérios, né, de erro em relação ao set point sendo usados, como o ISE, o ITAE, o IAE, usados para você calcular os parâmetros do controlador. Eu já comentei anteriormente que essa abordagem é uma abordagem em que você tem o controlador e você apenas sintoniza os parâmetros para um dado processo que você queira controlar. Então, é uma abordagem que, a meu ver, ela coloca o controlador em primeiro lugar, né? Porque você tem aquele controlador e independente do processo, o controlador seria o mesmo. E, na verdade, o mais importante é o processo, né? O controlador tem ali uma missão, né, do ponto de vista operacional, manter no set point, não é? Ou então levar para set points novos o processo. Mas o controlador, então, é como se fosse uma ferramenta para garantir uma operação, digamos, em uma condição mais segura, mais rentável, ambientalmente mais favorável do processo. Mas o mais importante é o processo. Então, se a gente tiver um paradigma em que a gente coloque o processo como mais importante e a partir daí a gente projete o controlador, tá certo? É um paradigma mais interessante, porque é o paradigma correto. Então a gente projeta o controlador. Se o controlador resultar numa lei, desde que fisicamente realizável, né, e desde que não muito complexa, e que não seja o PID, então a gente pode eventualmente decidir por aquele controlador que não seja um PID, digamos, né? Se resultar no PID é ótimo, porque existe uma larga experiência de uso de PID, tá certo? Mas a ideia é projetar o controlador com base no processo. Então o processo é que vai estar à frente, não é, na decisão. E para isso você vai precisar de modelos, né? Porque você vai decidir em termos do modelo que você tem para aquele processo. Por exemplo, a gente tem usado muito primeira ordem com tempo morto, aquela abreviatura que eu coloquei First Order plus Dead Time. Então, a gente vai decidir em função daquele modelo, não é? Com os parâmetros que a gente identificou, qual seria o controlador a usar.
Então é um paradigma, um padrão, uma abordagem nova e que eu acho que abre aí um mundo novo, tá certo? Porque você, como eu falei, tem o PID, que é o carro-chefe, né, dos controladores de feedback, né, dos controladores tradicionais, mas se você começa agora a usar o modelo do processo para projetar os seus controladores, então você pode, por exemplo, se basear em simulação computacional, né? E esses modelos podem ser tanto modelos fenomenológicos, como podem ser modelos baseados em dados, modelos empíricos, né? Que é digamos assim, uma onda, entre aspas, né? Muito grande atualmente, né? Hoje em dia, diante da grande disponibilidade de dados que você tem na indústria, há toda uma tendência de desenvolver modelos baseados em dados, não é? Então, abre-se, como eu falei, aí um universo de possibilidades. Você pode, por exemplo, não usar puramente um modelo fenomenológico, não é? Ou puramente um modelo empírico. Você pode fazer uma combinação. Digamos, você faz os balanços, mas algumas taxas, por exemplo, de reação, você pode usar abordagens empíricas. Então, seriam modelos dito híbridos, ou modelos, às vezes a gente chama caixa cinza, né, onde a abordagem empírica seria caixa preta, a abordagem fenomenológica alguns chamam de caixa branca, e essa combinação seria chamada de caixa cinza. Enfim, como eu falei para vocês, são abordagens muito usadas em controle avançado, e a gente aqui vai ter uma primeira abordagem nessa linha. Claro que, repetindo, a simulação computacional é sempre muito importante para você decidir ali pela simulação se o controlador tem um desempenho adequado, né? Você pode simular o seu processo sob controle, fazer mudanças de set point, dar distúrbios e verificar se o comportamento é satisfatório. Aquele dilema que eu já tinha apresentado antes de desempenho versus robustez permanece, né? A ideia é que você tenha um desempenho atendendo a essas características já discutidas, resposta rápida, mas com pouca oscilação, se possível, offset nulo, que a resposta seja boa tanto para problema servo quanto regulador, mas isso tudo sem transferir, digamos, a variabilidade para a variável manipulada, porque as variações da variável manipulada, elas normalmente custam, né? Elas têm um preço, né? Se você está usando vapor, por exemplo, e a vazão do vapor é a variável manipulada, é claro que os gastos para produzir esse vapor vão pesar aí, digamos, né? Na parte econômica do seu processo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter uma variação excessiva da variável manipulada. Então, a gente quer alcançar esses desempenhos, mas com um controlador que seja capaz de lidar com incerteza nos parâmetros. Veja que como a gente está se baseando agora em modelo, percebe? Então, se os parâmetros têm incerteza, né, são incertos, se tem erros associados, eles podem variar, se você tem distúrbios, tudo isso dificulta ali o desempenho do controlador. E a ideia é que o controlador se desempenhe bem numa faixa mais ampla de condições operacionais. Na prova em dupla que vocês fizeram, eu coloquei uma questão, por exemplo, em algumas provas, em que a gente calculava os limites de estabilidade, ganho último, período último, para situações em que havia variações nos parâmetros de um modelo de primeira ordem com tempo morto, né? Então, quando variava, por exemplo, o ganho, o tempo morto, quais eram os efeitos que se tinha ali, e eu pedi para vocês que vocês verificassem qual era o parâmetro que tinha o maior efeito sobre, digamos, sobre essas características, né? Se era o tempo morto, por exemplo, como seria esperado. Então, foi um exercício que vocês fizeram dentro desse contexto. Então, o projeto que a gente vai fazer a partir de agora é aquele em que a gente admite que tem um modelo. O modelo para o processo disponível. Tipicamente, na indústria, ele é obtido por identificação. O que é identificação? É mais ou menos aquele experimento como a gente apresentou para o controlador baseado em Cohen e Kuhn. Lembram que você dava um degrau na válvula e acompanhava a resposta medida, e ali você via o modelo, se era de primeira ordem com tempo morto, ou se era de segunda ordem, ou primeira ordem apenas,
eventualmente, né? E aí, sendo que primeira ordem com tempo morto é mais típico, né? E aí você tentava obter os parâmetros, né? Por métodos gráficos ou usando realmente estimação de parâmetros que minimize o quadrado do erro, por exemplo, entre os dados experimentais e o valor predito pelo modelo. Enfim, se você tem um modelo obtido dessa maneira por identificação, que é uma abordagem empírica, ou mesmo via modelagem fenomenológica, né? A gente também tem feito muitos problemas assim, muitos exercícios assim, em que a gente faz os balanços e obtém as funções de transferência, o GP, o GD, tá certo? Agora, interessante que o modelo, a gente está fazendo uma abordagem em que a gente inclui também os elementos de medida e final do controle. Então, muitas vezes os livros falam, quando fazem essa abordagem, falam no modelo do processo. Mas eles estão implicitamente admitindo que estão incluídos os elementos de medida e final de controle. Então a ideia é projetar um controlador aqui que faça com que a malha fechada se comporte de acordo com uma trajetória desejada. Entenderam? Então a ideia, repetindo, aqui é projetar o controlador. E você tem aquela necessidade de um desempenho em malha fechada. Então você impõe uma trajetória para aquele comportamento, não é? E vejam que a trajetória aí passa a ser o importante, né? Como é que eu quero que, quando eu mudar o set point, a malha fechada siga? Oscilando, sem oscilar, mais rápido, mais lento? Então eu posso impor uma trajetória para esse comportamento e projetar um controlador que faça com que essa trajetória seja alcançada. Isso pode ser feito, como vai ser mostrado na aula de hoje, de forma direta. Daí o nome do método ser chamado de método de síntese direta. Ou você pode ainda fazer de uma maneira, digamos, indireta, né, em que você empregue otimização, em que você vai usar um modelo e aí, a partir desse modelo, você vai usar métodos de otimização que minimizam uma função objetivo que você vai especificar. Então, essa é uma forma mais avançada, o chamado controle preditivo, baseado em modelo, né? Emprega-se otimização, né? Em inglês eles chamam de MPC, que é Model Predictive Control, né? Que é um esquema de controle avançado que nos últimos 40 anos praticamente, né? Desde os fins dos anos 80 ficaram mais populares, ainda que, se você for buscar, né, já nos anos 70 início dos anos 80 já havia alguns desenvolvimentos, tá ok? Mas então, nos últimos anos, a tendência é que o controle preditivo tem ganhado larga aceitação como esquemas de controle avançado, naquela camada hierárquica que eu mostrei na primeira aula, acima da camada regulatória. Tá ok? Então, o controle preditivo tem sido cada vez mais aplicado, principalmente nas indústrias petroquímicas, de óleo e gás, cada vez mais aplicado. A gente vai continuar estudando o projeto de controladores via síntese direta, e aí eu vou relembrar para vocês o diagrama de blocos que vocês, nessa altura, conhecem muito bem, né? Onde a gente tem todos os elementos, o processo, o elemento de medida, a válvula com o transdutor, o controlador, ok? A notação, tudo está idêntico ao que a gente vinha já trabalhando anteriormente, né? Então a ideia é que a gente vai ter modelo de quem? Do processo, da válvula, do elemento de medida. Para quê? Para projetar o controlador, ok? Bem, vocês conhecem demais nessa altura, né, as funções de transferência em malha fechada, que a gente sabe que a função de transferência entre a variável controlada e seu set point, como pode ser obtida. Nesse desenvolvimento aqui, né, para fazer o projeto controlador, eu resolvi colocar a função de transferência entre a variável medida e o y-til do set point, que estaria na mesma escala, tá ok? Então seria o que está no caminho direto, que é GC, o transdutor de corrente e impressão, a válvula, o processo e o GM, que eu queria incluir o GM, ok? E o denominador, já que é uma malha fechada, né, um laço feedback negativo, então é 1 mais o produto de todas as funções de transferência do loop. GC, GF, perdão, aqui faltou o GIP, né? Aqui faltou o GIP.
O GIP, inclusive, eu já estou colocando o... eu estou fazendo essa atualização aqui online com vocês, porque eu tento encarar essa como sendo uma aula normal, né? Onde numa aula normal a gente eventualmente faz uma correção ou outra, não precisa ser uma aula toda editada, né? Então, justamente para chamar a atenção de vocês que aqui faltou colocar o transdutor, que eu estou chamando de GIP aqui, mas como é tipicamente um ganho, eu coloquei o ganho. Então, qual vai ser a lógica, pessoal? A lógica é que eu quero impor uma trajetória para o processo em malha fechada. Ou seja, quando o set point mudar, que caminho eu quero que o set point, que a variável medida, nesse caso aí, siga, entendeu? Então, ou seja, eu posso pegar essa função, que ela está apenas repetida aqui, e vou especificar um comportamento em malha fechada para o y medido aqui, né? Para o ys, em contrapartida para o y medido. Ou seja, uma função fs, tá ok? Então, a gente vai ter que... Aqui seria melhor colocar... Aqui seria melhor colocar o y medido. Mas... Aqui seria melhor colocar o y medido, né? Então, se a gente tivesse aqui o y medido, a gente teria... Então, a gente teria aqui, né, a gente está impondo um comportamento em malha fechada para o y medido, ou seja, uma função f de s. Ok? Então, eu vou impor uma função. Aí vocês vão dizer, eu vou impor uma função aqui. Conceitualmente, vocês entenderam por que impor, né? Porque eu quero que ele se comporte daquela maneira. E para isso, eu vou tentar ver se eu consigo um controlador que, por sua vez, faça com que esse comportamento seja alcançado. Pode ser que eu alcance, pode ser que não. Né? Pode ser que não haja um controlador que seja fisicamente realizável para impor aquilo. Entenderam? Pode ser que eu esteja querendo impor um comportamento inalcançável. Por exemplo, pode ser que seja um processo que tenha tempo morto e eu quero impor que ele se comporte sem tempo morto. Não tem como. Né? Porque se o processo exibir tempo morto, é da característica dele. Eu não vou conseguir tirar o tempo morto do processo. Entenderam? Se é por causa de um elemento de medida... que um elemento de medida que tem um atraso, eu não vou conseguir eliminar aquele atraso. Tá? Então a ideia é que eu, repetindo, vou impor um comportamento aqui e vou ver se consigo um controlador que seja fisicamente realizável para que esse comportamento seja alcançado. Então eu estou impondo o f de s. Então o que é que teria que fazer, pessoal? Teria que substituir o f de s aqui. Tá ok? E eu quero calcular quem? O GC. E quem é que eu conheço? Ora, eu conheço o modelo. Né? Eu conheço ali o KIP, GF, GP, GM. Entenderam? É o que eu vou mostrar no próximo slide. Agora, tipicamente, o que é que a gente assume para o f de s? Pois é, o que é que a gente assumiria? Né? Que tipo de função? Uma função de primeira ordem seria muito boa, muito simples, né? Porque eu poderia colocar uma função com ganho 1. Percebem? Eu vou colocar com ganho 1, porque quando eu mudar o set point, eu quero que a variação sofrida pela variável ali medida seja a mesma que eu tenha promovido no set point. Então, o ganho tem que ser 1. Né? Então, quando estabilizar, tem que ter variado, né, a mesma quantidade. Então, ganho 1. E aí, eu coloco uma função de primeira ordem, tipicamente, porque não é obrigatório se ter essa função. É comum, é uma escolha típica, como eu falei, né? Mas aí, se eu colocar, eu vou ficar com um parâmetro de sintonia, que vai ser quem? O tal C. C até aqui é a constante de tempo, porque a gente escolheu a letrinha C para ser closed, porque vai ser justamente o comportamento da malha fechada. E perceberam? Nisso está a dica. Como é que eu vou escolher esse tal C? Ora, o tal C vai ser a constante de tempo da malha fechada, né? Que a malha fechada vai exibir. Se eu quero uma resposta mais rápida, eu escolho um tal C menor. Se eu quero uma resposta mais lenta, eu escolho um tal C maior. Claro que eu poderia adotar outras funções, segunda ordem, mas aí já teria mais parâmetros. Primeira ordem com tempo morto também. Porque percebam, como eu já antecipei, eu não poderia impor um comportamento de primeira ordem para um sistema com primeira ordem com tempo morto. Então eu teria que impor um comportamento de primeira ordem com tempo morto.
Tá? Então, se você impuser um comportamento de primeira ordem, você vai ver que vai dar problema, né? Isso para um processo de primeira ordem com tempo morto, você impor um FDS de primeira ordem. Vai dar problema, vamos obter um controlador que não é realizável, que você não pode, digamos, efetivamente implementar aquele controlador. É um controlador que não está disponível, vamos dizer, não existe para venda esse controlador, porque você não pode implementá-lo. Bem, para distinguir que as funções de transferência são de modelo, a gente vai usar esse sobrescrito TIL para identificar o modelo do processo mais a válvula e o elemento final, e que ele teria sido obtido, como eu já discuti, por identificação em campo ou a partir de modelos fenomenológicos linearizados. Então aqui nesse slide eu coloco o GTIL para mostrar que nessa função eu estou usando uma função aqui para fazer um projeto. Então, é o modelo que eu estou usando, percebem? Porque o modelo pode ter erro em relação à realidade do processo, percebem? Digamos, você calculou um ganho, mas aquele ganho tem um erro. Calculou um constante de tempo, mas ele tem um erro. Calculou um tempo morto, mas ele tem um erro. Um erro não é apenas um erro grosseiro. Pode ser porque o processo ao longo do tempo tenha variado um pouco. Ou porque, digamos, você tenha ido trabalhar em outra região operacional. Né? Então isso tudo afeta os parâmetros, né? Se o processo, por exemplo, imagine um catalisador que vai desativando ao longo do tempo, então as taxas de reação vão mudando ao longo do tempo. Então uma função de transferência que você obteve no início da campanha, quando o catalisador estava mais ativo, essa função de transferência não vai ser a mesma no final da campanha, quando o catalisador estiver menos ativo. Ou em trocadores de calor, se você tiver incrustação, por exemplo, né? Ou realmente se você mudar as condições de alimentação de um processo, começar a trabalhar em outra região, claro que as funções de transferência não vão mais ser as mesmas. Então, o modelo ele pode até ficar fixo, mas o processo pode mudar. Eu faço uma discussão sobre isso. Teve uma aluna que me falou que tem uma certa dificuldade na hora de fazer os exercícios. Por exemplo, olhem o último exercício da lista que eu mandei para vocês, aquela lista em separado que eu mandei para vocês, não é da apostila. O último exercício eu coloquei ali uma ilustração dessa situação, que era um quadro, né, um quadro de um pintor surrealista, né, que ele mostra uma praia, como se fosse uma praia real, e a pintura daquela praia, né? Então vejam, se você tem uma praia real e uma pintura a mais perfeccionista que seja daquela praia, percebam que a praia ali, né, então ali ao longo do tempo a maré pode mudar, você tem maré alta ou baixa, e aí a fotografia ou a pintura permaneceria como um modelo fixo, né, mas a realidade poderia mudar. Então é esse tipo de concepção que eu quero que vocês entendam. O modelo, se ele fica fixo, ele pode perder aquela característica de ser fidedigno ao processo, porque o processo pode mudar. Entendeu? São características muito importantes quando a gente começa a analisar sobre esse ponto de vista de robustez. Tá? Então aqui o GTIL é para mostrar que é um modelo. Agora vejam como ficou fácil, pessoal. Eu quero calcular o GC, a função de transferência do controlador. Eu conheço o FDS, porque eu arbitrei o FDS. Eu conheço o GTIL, porque eu estimei aquelas funções. Então é só colocar em evidência o GC. Um algebrismo assim, muito simples de ser feito, e eu obtenho a função de transferência para o controlador por esse método que é chamado de síntese direta. Vejam que é bem direto. Eu estabeleço para a função de transferência em malha fechada a trajetória desejada, eu conheço o GTIL, que é o modelo do processo, incluindo a válvula e o elemento de medida, e com isso eu calculo o GC. É o próximo slide. Então eu obtenho essa função de transferência aqui. É claro que vocês, se ficarem com alguma dúvida, podem refazer aí a operação para explicitar esse GC. Se o FS for de primeira ordem, eu substituo a função de primeira ordem aqui e obtenho essa função para o controlador por síntese direta para uma trajetória de primeira ordem. Percebem? Olhem agora para essa função. Examinem-a bem. O que é que vocês estão vendo? Que eu inverto o modelo. Não é isso? Eu inverto o modelo.
Essa questão de inverter o modelo é meio complicada, percebe? Porque se o modelo for de primeira ordem com tempo morto, eu já vou ter um exponencial com termos positivos aqui no numerador, o que indicaria a necessidade de elementos futuros do erro, conforme a gente vai discutir daqui a pouco. Então, se eu inverto um gentil que tem tempo morto, já vai dar problema, né? Se eu inverto um gentil que tem zeros positivos, né? Zero positivo no gentil seria uma característica de resposta inversa. Estão lembrados disso? Vocês estudaram isso em modelagem. A gente chama sistemas com resposta inversa, o que tem zero positivo. Ora, se eu inverter um zero positivo, o controlador vai ficar com um polo positivo. Tá? Então eu também teria problemas. Então vejam que essa inversão pode ser complicada para alguns tipos de modelos. Tá ok? Agora, esse terminho aqui, vejam que esse termo 1 sobre tal CS, ele inclui um polo em S igual a zero. Dos controladores que a gente já estudou, isso lembra vocês de quê? Deve lembrar da ação integral. O polo em S igual a zero é uma característica da ação integral. Estão lembrados lá? Olhem a lei de um PI para vocês verem isso. O que significa que esse controlador já nasce com uma ação integral inerente, o que é uma coisa boa, porque vai eliminar offset. Tá? Então, o que a gente pode ver, pessoal? Agora a gente pode ver assim, para diferentes processos, qual vai ser a lei do controlador obtido? Vai ser uma lei de controlador diferente das que a gente está acostumado? Entendeu? Porque eu posso ter diferentes gentil, né? Então, como é que seria essas diferentes funções descritas por gentil? Né? Depende do meu processo. Por exemplo, se o meu processo for um processo integrador, que o gentil seja K sobre S, lembram? Tipo um tanque com que você tem uma vazão mantida constante por uma bomba na saída, ele vai ter essa função de transferência aqui, que é um processo dito integrador, capacitância pura, conforme a gente estudou em modelagem. Se eu simplesmente substituir esse gentil aqui, né, olhem o que eu obtenho, um controlador P. Vejam que interessante. Então, para um processo integrador, eu vou ter aqui que um controlador P pode ser obtido. Né? E seria um controlador P com o ganho dado por 1 sobre K tal C. Então veja, ele resultou no controlador P, que é nosso conhecido, mas a sintonia KC é em cima dos parâmetros do modelo, K, e do tal C. Tal C é você que vai escolher. Se você quiser uma resposta em malha fechada, que seja mais rápida, você escolhe um tal C pequeno. Isso levaria a um KC maior. Se você quer uma resposta mais lenta, você escolhe um tal C maior, e isso leva a um KC menor, porque o tal C está no denominador. Percebem? Então, repetindo, o tal C é um parâmetro de ajuste, tá certo? E o K, que aparece aí nessa formulazinha, é obtido a partir do modelo. Na malha fechada, como é que esse processo integrador vai se comportar? Como um processo de primeira ordem, que foi a trajetória que eu impus. Né? Como disse o professor Skogstad na aula que ele deu, no seminário que ele deu, para o problema dele, ele falou, parece mágica. Aqui também parece mágica, né? Porque é um processo que é integrador, que quando submetido ao degrau, ele iria se comportar como uma rampa. Agora, com um controle P, ele vai conseguir se comportar como primeira ordem. E, aliás, voltando de novo para os problemas que alguns de vocês fizeram na prova em dupla, a gente conseguiu mostrar que para um processo desse tipo integrador, para mudanças no set point, mesmo com o controle P, você teria offset nulo. Vocês viram esse exercício? Por quê? Porque o processo ele tem uma característica integral, né? O próprio processo. Com isso, o offset fica nulo. Tá ok? Mas voltando para o que interessa no momento, é que eu consegui, usando aquela lei deduzida, substituir o gentil e calcular um controlador, e ele recaiu no controle P. Então, por enquanto, tudo bem. Ficou um P que tem essa sintonia. E se o processo fosse realmente de primeira ordem? Né? Então, de novo, eu substituiria na lei, que é essa aqui, inverteria, né? Teria que inverter, e aí eu obteria esse GC. Essa lei aqui a gente pode rearrumar e vai ver que dá um PI. Mas é um PI cujos parâmetros são dados por esse KC aqui e por esse tau I. Percebam que o KC e o tau I dependem
dos próprios parâmetros do modelo, do K e do tal, parâmetros do modelo, e do tal C, que é um parâmetro que você escolheu. Então, de novo, aquela discussão que eu fiz, para tal C pequeno, processo mais rápido, o KC seria maior. Para tal C grande, processo mais lento, em malha fechada, o KC seria menor. Então, vendo que interessante, está recaindo nos nossos controladores conhecidos, mas com uma vantagem, que é o seguinte: quando eu vou fazer a sintonia, eu, na verdade, para calcular dois parâmetros, eu tenho que fazer a sintonia de apenas um, do tal C. E é um parâmetro que eu tenho total, digamos assim, sentimento, né, de qual vai ser o comportamento que vai resultar. Porque o tal C vai dar exatamente a constante de tempo do comportamento que vai ser exibido em malha fechada, né? Então, a gente sabe que a constante de tempo de um sistema de primeira ordem, ela, para uma perturbação degrau na sua entrada, você leva praticamente 5 constantes de tempo para chegar ao seu valor final. Então, com isso, a gente consegue definir o tal C de maneira muito objetiva, prática, sabendo exatamente o resultado que vai dar. Tudo bem? E se o processo fosse de segunda ordem? Ou seja, você identificou e o seu GTIL deu de segunda ordem. Veja a mágica aqui, porque a gente vai pegar um processo de segunda ordem e vai querer que ele se comporte como primeira ordem. Então, de novo, eu vou substituir o GTIL aqui na fórmulazinha que a gente deduziu nessa página 13. Vou voltar para a página 16 agora e vou ter, inverto o GTIL, né? Eu tenho aquele termo 1 sobre tal CS multiplicando e olha a lei que deu. É claro que isso não é assim de cara, tá, pessoal? Tem que fazer toda uma dedução, todo um algebrismo para colocar exatamente nesse formato, mas é um formato de um PID. Então a gente consegue tirar qual o ganho proporcional, qual é o tal I e o tal D, e eles são funções do tal, do XI e do K. Percebe? E sendo que, de novo, o tal C é o único parâmetro que você vai ter que escolher. Então vejam que coisas sensacionais que tem aqui, porque eu consegui sintonizar um controlador que tem 3 parâmetros, mas na verdade eu só vou precisar mexer em um, no tal C. E esse 1 não é aquela coisa meio complicada de escolher KC, tal I, tal D, que números eu vou colocar. Não, eu vou colocar um tal C, que é a constante de tempo da malha fechada. Repetindo e frisando isso mais uma vez. Então, se eu quero que a malha fechada alcance o valor final quando eu mudar o set point em, digamos, 1,5 minuto, né, eu colocaria um tal C de... seria o quê? 1,5 minuto seriam 5 constantes de tempo. Tá ok? Então, teria que ver 1,5 dividido por 5 para expressar em minutos, né? Então, 90 dividido por 5, ok? Seria o seu tempo aí para a sua constante de tempo da trajetória, que é o tal C, ok? 90 dividido por 5, então daria 18, não é isso? Bem, segundos, se a gente expressasse em segundos. Então, entenderam tudo até agora? E a mágica é que eu ia fazer um sistema de segunda ordem e se comportar como de primeira ordem. A gente já tinha visto que isso era uma das características que poderia acontecer dada a ação derivativa. Lembram disso? Então, vejam que interessante. Agora, se a gente está preocupado com robustez, a gente não deve escolher um tal C muito pequeno, né? A gente deve escolher um tal C maior, porque vejam que esse tal C, ele repercute no ganho, né? E se a gente não está muito confiante nos parâmetros, então é melhor ser mais cauteloso, ser mais conservativo. Então agora funcionou tudo tão bem, né, pessoal, que espero que vocês se sintam tão empolgados com essa abordagem como eu fiquei a primeira vez que a estudei. Lá se vão uns 30 anos, mais até, 30 e poucos anos. A primeira vez que eu estudei isso nos livros de um professor suíço chamado Morari, de controle robusto, eu achei sensacional isso, porque a gente mudou o paradigma, mas recaiu no PID, que é nosso velho conhecido. Só que é um PID que eu trato sob outro ponto de vista. O ponto de vista do uso do modelo, o ponto de vista que os parâmetros agora vão depender os parâmetros do controlador vão depender dos parâmetros do modelo. Um ponto de vista que eu vou poder tratar a questão
dar robustez de uma forma mais explícita, porque eu vou pensar exatamente nesse tal C na hora de escolher. Então eu achei isso sensacional. Outra coisa também é que muitos dos métodos que a gente estudou até agora são para processos de primeira ordem com tempo morto. E se seu processo for de primeira ordem, se for integrador, se for de segunda ordem, como os exemplos que eu dei até agora, o que é que você faria? Entendeu? Porque já que ele não vai ter um ganho último, né? Então ele não vai poder ser feito por Ziegler e Nichols, não vai poder ser feito por Cohen e Kuhn, não vai poder usar aquelas tabelas que eu dei do ITAE. Então, uma abordagem para processos, repetindo, processo aqui embutindo a válvula e o elemento de medida, integrador de primeira ordem e segunda ordem, seria usar essa abordagem via síntese direta. Então, até agora, está tudo muito bom, né? E eu acho até, né, que eu espero que vocês assistam essa aula com um caderninho de controle de vocês do lado, anotando as coisas. Eu acho que agora vocês poderiam fazer, sabe o quê? Montar uma tabela, onde vocês colocassem assim, nas linhas, os modelos. Né? Então você colocava, digamos, uma coluna para modelo, né? E aí na primeira linha você teria um modelo integrador, na segunda linha um modelo de primeira ordem, na terceira linha um modelo de segunda ordem, e aí nas demais colunas você colocaria o KC, o tau I e o tau D para o seu controlador resultante, entenderam? Então você pode usar uma tabela, porque agora não precisa deduzir a cada vez, né? Não precisa a cada vez deduzir os parâmetros, né? Se você já sabe se seu GTIL é de primeira ordem, de segunda ordem, primeira ordem com tempo morto, você já sabe quais são os parâmetros do controlador. Então você pode pegar nessa tabelinha que você mesmo fez e escolher ali, né? Eu me lembro que na lista, referindo-me de novo à lista que eu já passei para vocês, eu tenho alguns problemas que são via síntese direta, né? Então se vocês já têm ali os parâmetros do modelo, vendo o tipo de modelo, vocês podem ir na tabelinha que vocês mesmos vão montar, né? E tirar qual a sintonia. Tudo bem? Agora, a tabelinha não vai dizer quem é o tal C. Quem vai escolher o tal C? Você. Você é o projetista. Você vai ter que usar o seu senso de engenharia. Você vai ter que usar o que você espera para aquele processo. Você vai ter que levar em conta as suas preocupações com a robustez na hora de escolher o tal C. Então, depende muito da informação que você tem sobre o processo, do grau de confiança que você tem nos parâmetros de modelo, do grau de confiança que você tem de que aquela operação não vai mudar muito. Tudo isso vai ser importante na hora de escolher o seu tal C. Vejam que são coisas que você tem que fazer com muita cautela, com muito zelo. Mas é um parâmetro só que você tem que escolher, o tal C. Então até agora funcionou tudo às maravilhas, né? 1000 maravilhas. Mas será que teria algum problema? Sim, né? Como eu já falei, um processo de primeira ordem com tempo morto, que a gente sabe que é bem comum, teria um GTIL dessa maneira. Ora, se a gente lembra daquele slide lá, número 13, a gente tem que inverter o modelo. Quando eu inverto, aparece essa exponencial com argumento positivo. Lembram? A gente está acostumado com a exponencial com o tempo morto, né? Porque esses termos no domínio de Laplace, eles fazem um shift, um deslocamento no domínio do tempo, né? Então, se a gente lembra que o GC é a função de transferência entre o C, saída do controlador, e o erro, né? Se eu passo agora, substituo o GC e passo o erro aqui multiplicando, esse termo aqui, né? Se eu voltar para o domínio do tempo, ele vai corresponder a um valor de erro no futuro. Agora, me digam vocês, parem e pensem aí, como é que o controlador, num dado tempo, vai saber o erro no futuro, né? Que seria o erro aqui, né? Nesse caso, em t mais θ. Como é que o controlador vai saber o erro no futuro? Percebe? Como é que ele vai saber? Porque se esse erro, por exemplo, se o processo está submetido a distúrbios, né? Tá? É diferente de você, por exemplo, querer saber o movimento no futuro para uma variável manipulada, né? Se você está atuando na variável manipulada e quer saber como é que seria a saída em função da variável manipulada, admitindo que não há perturbações, então você pode projetar para o futuro. Seria um cenário assim, possível, né? Admitindo que não houvesse distúrbios. Mas aqui, o erro é tipicamente a diferença do set point e da variável medida. E a variável medida, se você se lembrar, é aquela que passa do elemento de medida e que depende do termo
do D vezes o GD também. Então tem distúrbios ali acontecendo. Então não tem como você saber o erro no futuro. Tá certo? Não tem como, pela própria natureza do que é um distúrbio, que é aquela variação que ocorre independentemente da sua atuação. Num processo industrial, não tem como agora eu saber qual seria o comportamento daqui a 5 minutos, né? De uma maneira geral e definitiva, ok? Então, esse termo aqui é um termo de erro futuro que leva a uma lei de controle que eu teria que ter esse valor no futuro, que é irrealizável. Tá? Então eu não consigo implementar isso. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que propor uma trajetória que seja realizável. Se o processo é de primeira ordem com tempo morto, ele vai continuar sendo de primeira ordem com tempo morto. Porque aquilo é da física do processo. Entenderam? Se, por exemplo, eu citei agora há pouco nesta mesma aula a questão de um cromatógrafo que tem atraso. Mas se o processo for uma coluna com dezenas de pratos e você está manipulando uma variável que vai afetar a saída, né, e que vai afetar a saída da coluna. Então vamos dizer que você esteja mexendo na entrada e queira controlar na saída, por exemplo. Então os efeitos, né, vão ter que se propagar ao longo de toda a coluna. E isso provavelmente vai gerar aquela curva sigmoidal que pode ser aproximada por um tempo morto. Então não tem como a coluna de destilação deixar de se comportar como uma coluna de destilação. Ou seja, os distúrbios vão continuar tendo que se propagar ao longo de toda a coluna para serem sentidos na saída da coluna. Ou seja, eu não vou conseguir, pelo controlador, mudar a natureza do processo. Então é como se o controlador fizesse uma coisa que até é num caminho mais metafórico assim, mas é como se ele estivesse respeitando, eu acho isso até bonito, respeitando a natureza do processo. Se o processo tem tempo morto, eu não vou querer impor um comportamento que o processo não pode exibir, tá certo? Se eu faço isso, eu obtenho uma lei irrealista, como foi aquela deduzida na página anterior, no slide anterior 17. Então eu tenho que impor uma trajetória que o processo possa seguir. Se o processo tem tempo morto, eu vou ter que colocar uma trajetória com tempo morto. Se o processo tem, por exemplo, não é o caso desse projeto agora, mas se ele tivesse resposta inversa, zero positivo, ele iria continuar exibindo a resposta inversa porque faz parte da fenomenologia do processo. Tá? É um outro problema que pode ser tratado. Tá? Então a gente teria que colocar uma trajetória, no caso da resposta inversa, que tivesse zero positivo. Mas esse seria um outro problema. Por enquanto a gente está no tempo morto ainda. Né? Então a gente teria que colocar uma trajetória com tempo morto. Aí eu vou ter que inverter o modelo do processo e para essa trajetória, fazendo os cálculos todos, aparece essa expressão que vocês podem observar. Às vezes eu acho que eu descrevo muito rápido, mas eu fico tranquilo porque vocês podem voltar um slide e rever. Desculpem, mas é porque eu termino para seguir a própria linha de raciocínio. Eu termino falando mais rápido, mas aí vocês podem voltar o slide quando acharem que está rápido, né? Então a ideia é que depois que inverte e substitui com esse FDS, né, na lei Antigona, que a gente já virou Antigona faz tempo que a gente deduziu nessa própria aula de hoje, quando a gente substitui nessa lei aqui, né? Aí a gente chegará a essa lei do slide 13, vejam que o FS não é mais de primeira ordem, é esse novo FDS e a gente obteve essa função. Agora, essa exponencial não pode ter um argumento positivo, senão vai de novo gerar um termo fisicamente não realizável. Tá? Então, o que é que vai ter que acontecer? Você vai ter que escolher um tal C, que é o parâmetro, né? Porque tem o θc, e o tal C também, mas do ponto de vista do θc aqui, você vai ter que escolher um θc que seja pelo menos maior do que o θ. Tudo bem? Então você pode escolher um θc que seja maior do que o θ para garantir que ele é fisicamente realizável. Então, uma possibilidade seria escolher o θc igual ao θ, né? Admitindo que seu processo tem um tempo morto razoavelmente constante, isso fica um problema bem definido, bem posto, né? Então, se você considerar que o θc tem que ser maior do que θ, maior ou igual, e considerando que é igual, você fica com essa lei aqui. Agora, esse controlador aqui, pessoal, não é um controlador que vocês conheçam, concordam? Esse aqui não é um P, um PI ou um PID, porque nenhum deles tem esse termo aqui. Então, resultou num controlador diferente, de mais difícil implementação,
tá? Tem umas formas mais sofisticadas de implementar isso, né? Mas eu não vou tratar dessas formas mais sofisticadas, eu vou tratar de uma aproximação aqui, tudo bem? Eu vou tratar de uma aproximação. Então, o que a gente vai fazer tá repetindo, porque tem umas aproximações que o aluno que avançar, quiser ver isso, no livro do Organaik e Ray, ele faz uma implementação com o chamado preditor de Smith, mas é um assunto mais avançado que eu deixo só aqui a sugestão para quem quiser seguir mais avançado. Quem fizer cursos mais avançados vai ver o preditor de Smith. Então, vejam bem, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Desculpem, eu tive uma interrupção, mas eu não vou parar a aula, tá? São os distúrbios quando você tem que trabalhar em casa, né? Então, perdão, mas continuando aqui. Então, o que a gente vai ter agora é o seguinte, eu vou usar uma aproximação. Então, para essa exponencial de menos θs, vocês já viram a aproximação de Padé de primeira ordem, por exemplo, né? Mas eu vou usar uma aproximação mais simples ainda, que é chamada aproximação de Euler. Então, quando eu substituo exponencial de menos θs pela aproximação de Euler, a gente fica com essa lei aqui. Então, eu queria que vocês observassem essa lei. E essa lei é uma lei... E com isso, você fica com essa lei, que essa lei é a lei de um PI. Tá ok, pessoal? E aí, o PI, de novo, ele vai depender do K, do θ e do tal, que são os parâmetros do próprio modelo, e vai depender do tal C, que é um parâmetro que você sintoniza, tá? Então, olhem que interessante aqui. Lembram desse parâmetro aqui, dessa razão θ sobre tal? Ele é o chamado fator de incontrolabilidade, né? Quanto maior o tempo morto, ele recomenda que o Kc seja menor. Parece algo bem coerente, tá? Então vejam que essa é mais uma sintonia. Percebem? Olhem só. Se seu processo for de primeira ordem com tempo morto, quantas regras diferentes vocês aprenderam até agora para fazer a sintonia? Vocês aprenderam Ziegler-Nichols, vocês aprenderam Cohen e Kuhn, vocês aprenderam ITAE e vocês agora aprenderam a forma por síntese direta. Então, uma boa quantidade de regras, né? E vejam, a gente já viu que Ziegler-Nichols e Cohen e Kuhn, eles geram respostas que são muito oscilatórias, né? Aqui, a gente vai conseguir uma resposta que, se a gente escolher adequadamente o tal C, que em princípio não oscilaria. Então, você vai escolher uma resposta que vai ser um comportamento de primeira ordem com tempo morto. Então, você consegue... aqui tem uma resposta, em princípio, mais conservativa. É claro que na vida prática, tudo tem que ser testado, porque os processos eles não são exatamente primeira ordem com tempo morto. Os processos estão sujeitos a uma série de variabilidades e distúrbios, né? Mas, em princípio, essa regra seria mais conservadora. Essa abordagem seria mais conservadora do que, com certeza, um Ziegler-Nichols ou Cohen e Kuhn, tá? Então, esse é uma primeira abordagem que a gente está tendo para esquemas de controle baseado em modelo. E existem muitas formas mais avançadas. No trabalho final da disciplina, aquele que é uma pesquisa, eu vou pedir até para vocês fazerem uma pesquisa, né, para aprenderem um pouquinho dos conceitos do controle mais avançado, controle preditivo. Mas essa primeira abordagem, eu espero que já tenha sido suficiente para que vocês possam apreciar aí todos os benefícios de se trabalhar com o modelo. Particularmente, os engenheiros químicos, eles são pessoas que usam muito modelagem, né? Os engenheiros químicos, eles são muito satisfeitos com a sua capacidade de desenvolver modelos que descrevem a fenomenologia, então modelos fenomenológicos, ou escolher modelos empíricos adequados, né? E hoje em dia, com a ciência de dados se aproximando cada vez mais, né, os engenheiros químicos e os engenheiros de controle, de uma maneira geral, também passam a usar modelos baseados em dados, como foi a discussão no início da aula. Então é uma área riquíssima, é uma área que com certeza vai
está presente na vida de vocês, que é essa área de uso de modelos para controle, para otimização, para monitoramento, modelos fenomenológicos, modelos baseados em dados. E é claro que tem as questões computacionais envolvidas, né? Quando você usa otimização, por exemplo, será que você consegue resolver um problema de otimização complexo em linha? Então, são assuntos mais avançados que a gente começa a tangenciar com essa abordagem aqui. Tá ok, pessoal? Então, eu aqui só cito as referências mais básicas. O livro do Ray é um dos livros, e do Oganek, né, ou do Oganek e Ray, é um livro que descreve esse método de síntese direta, mas os livros clássicos têm isso, o livro do Seaborg e colaboradores também, e boa parte desse material aí vem em cima dessa elaboração que eu estou fazendo junto com o Diego Trica, como eu já falei para vocês. Então, basicamente é isso. Eu vou continuar, claro, com as aulas, né? A gente já está se aproximando da segunda prova. Esse é um assunto que já vai estar na segunda prova. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.